Science and Technology. Estamos on com mais um Ciência On hoje para falar de um assunto bastante triste, falar sobre metanol na bebida. Eu sou Pedro Altreto e hoje eu vou citar Marie Curie. Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. Eu sou Célio Angolini e vou usar um ditado popular, né? O barato que sai caro, que tem bastante relação com o que a gente vai falar hoje. O Célio trouxe uma frase hoje pra gente. Agora com o chat GPT é mais fácil. É mais fácil, o Gemini, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o dia ou horário que você esteja ouvindo esse áudio, seja bem-vindo ao Ciência On, projeto de extensão aqui da UFABC que foca diretamente na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem tema e pauta do Célio Angolini. Célio, sobre o que falaremos e com quem falaremos? Olá, pessoal. Hoje, então, a gente vai falar, como o Pedro já disse, um tema bastante importante que, infelizmente, volta às manchetes em casos de intoxicação, né? A presença do metanol em bebidas do consumo ali do dia a dia. Muitas pessoas já ouviram falar dos riscos, mas poucas sabem como o metanol aparece nessas bebidas e por que ele é tão perigoso e o que fazer em casos de intoxicação. E aí, para nos informar um pouco mais e nos ajudar a desvendar um pouco esse assunto, a gente trouxe hoje uma especialista em processo de fermentação. Ela tem graduação em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado em ciências com ênfase em biotecnologia industrial pela Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo. Ela fez estágio sanduíche no Leibniz Institute of Agriculture, Engineering and Bioeconomy, perdoa aí meu inglês, na Alemanha. Realizou pós-doutorado na área de biotecnologia farmacêutica e na Technical University of Denmark, na Dinamarca. Atualmente é professora adjunta aqui da Universidade Federal do ABC, atuando nas áreas de biotecnologia farmacêutica e industrial, com ênfase em tecnologia de fermentação, purificação de biomoléculas e otimização de bioprocessos. Bem-vinda, Larissa! Muito obrigada, obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, né, atualmente. Larissa, a gente sempre começa o nosso programa, antes de falar sobre o tema, para falar um pouquinho sobre você, né? O seu nome é Larissa Brumano. Da onde você é, Larissa, originalmente, de fábrica? Eu sou de fábrica de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Viçosa. Talvez as pessoas conheçam pelo doce de leite, que é feito lá na Universidade Doce de Leite Viçosa. E você falou do meu sobrenome, né? A origem do sobrenome é libanesa, de uma cidade, né? A família vem de uma cidade chamada Brumada, e aí quando veio para o Brasil, adotaram o sobrenome Brumano. E você tem contato com os seus parentes libaneses ou não? Não, eu sei da história, né? E é feita a festa dos brumanos, a gente se reúne às vezes com os primos mais afastados, né? E se encontra e é uma festa com comida típica árabe. Mas com o pessoal de lá a gente não tem mais contato. Até tem alguns que viajaram para lá para conhecer as origens, mas eu ainda não tive essa oportunidade, não. E você fez farmácia, né? A pequena Larissa, como que era na escola? Você sempre soube que você ia fazer farmácia ou foi um acidente de percurso que você decidiu fazer farmácia? Não, eu sempre fui, assim, muito curiosa, né? Assim, sempre gostei de ciência de maneira geral. E o meu interesse pela farmácia veio no ensino médio, que eu comecei a pensar justamente, falar, nossa, como que moléculas em concentrações tão pequenininhas assim conseguem trazer alguma modificação no nosso corpo? Como que elas sabem exatamente onde que elas podem chegar? E aí, nas aulas de química e biologia, eu me interessei mais ainda, né? E falei assim, eu vou fazer farmácia para entender como que funciona esse mecanismo. Que bacana. Farmácia não é um curso fácil de passar, né? Você fez em Lorena, né? Eu fiz em Juiz de Fora. O curso de graduação foi em Juiz de Fora, foi na Federal de Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Tem um grande amigo lá chamado Fernando Sato, que trabalha. Um abraço pro Sato. O Sato escuta a gente de vez em quando. Então vamos falar pro pessoal aí da Alma Mater, né? Um abraço. Você vai pra lá ainda ou não? Não, eu tenho colaboração no projeto, mas eu vou muito pouco. Eu vou mais pra Viçosa, né? Longe. Aí quando eu viajo, eu vou mais pra Viçosa. E você mora aqui em Santo André? Moro em Santo André.
André. Isso. Não é agora. que nem o Célio que morou um tempo, Eu já morei. deixa quieta a cidade, vou pra São Paulo, não. Não, eu fiquei primeiro como professora visitante na UFABC por 2 anos. Eu também. E aí eu vim para Santo André nessa época e fiquei. E agora estou como Você efetiva. tá aqui desde quando? Eu, como visitante, eu fiquei de 2021 a 23. E eu tomei posse recentemente, agora dia 2 de junho de 2025. Caramba, você Fresca. fresca. Caramba! Gente, talvez seja uma das professoras da UFABC mais novas atualmente, aqui, que acabou de entrar, né? Pouquinho tempo. Então posso te falar, né? Ainda você tá em amor pela UFABC, como que você tá achando? Tá gostando de Santo Ela André? já ficou 2 anos. É verdade, mas ela tá morando agora aqui, né? Não, eu tô gostando. Eu vim nessa época, né? Fiquei os 2 anos aqui em Santo André. Foi até quando eu conheci o Célio, nessa época de professora visitante. E gostei muito, tanto da instituição quanto das pessoas que eu conheci, né? Os professores mais próximos, assim, que eu conheci mais do curso da biotec. Agora eu tô ampliando aí a rede de contatos, né? Mas gostei muito, tô em 9 ainda, né? E você mora onde aqui? Eu moro perto do Shopping Atrium, assim, sentido Mauá. Sei. Pega O shopping que... perimetral. Desculpa aí, pessoal, o shopping que não tem ninguém. Nem os Exatamente. moradores vão lá no shopping, no Atrium. Gente, desculpa aí, pessoal do Atrium, eu gosto do Atrium, já fui várias vezes no Poupa Tempo, né? O Poupa Tempo. Poupa Tempo é lá várias vezes. Bacana, então vamos falar sobre essa epidemia, né, que a gente pode falar que, pelo menos uma epidemia de desconfiança sobre a adição ou não, ou a presença, né, de metanol nas bebidas, logo depois a vinheta do editor. Bom, Pedro, então acho que é bom a gente começar pelo básico, né? E aí, Larissa, eu te pergunto, de onde que costuma vir esse metanol na produção de bebidas? Se ele vem da fermentação, se é um resultado de processos inadequados? Aonde que geralmente a gente costuma observar essa presença? O metanol ele pode estar presente na bebida de 2 formas, né? Ou de uma forma natural do próprio processo fermentativo, ou a questão da adulteração. Focando no processo natural, algumas matérias-primas que são usadas para fermentação, né, como substrato da fermentação, principalmente quando são frutas ricas em pectina, o próprio processo fermentativo leva à geração de metanol. A gente tem uma enzima que os micro-organismos, bactérias e leveduras produzem, que é chamada pectinase metiltransferase. Então, na conversão ali, né, na pectina, a gente tem a liberação do metanol na quebra da pectina. Então, esse metanol ele pode estar presente principalmente nesse tipo de fermentação, de fermentados. Só que isso numa concentração muito baixa, tanto que nós temos aí cidra, vinho, que são feitos de frutas que têm pectina e a gente, num produto de qualidade, não observa nenhum problema. Né? Nas bebidas destiladas que tem um teor maior, né, uma concentração maior de etanol, para eliminar a concentração do metanol, o processo de destilação, aí sim uma questão de processo, ele é muito importante, né? Porque o metanol, comparado com o etanol, é uma molécula um pouco mais leve. Ela só tem 1 carbono, enquanto o etanol tem 2 carbonos. Então, na destilação, ele sai primeiro, o metanol, antes do etanol. E aí, por isso, quando se faz o processo de destilação, a primeira parte do destilado, que é chamado de cabeça, ele é descartado justamente para eliminar o metanol produzido ali. Então, existe uma concentração que naturalmente pode acontecer, mas existe também legislações, né, que podem nortear até qual concentração que esse metanol é aceito nas bebidas. Então, de forma natural, acontece, mas não é para intoxicar ninguém. Caramba, agora eu tomo vinho, né? Sou uma pessoa que toma vinho, né? E eu acabei de ver também, você tava falando aí, essa informação não tinha. Tem metanol mesmo no vinho, que coisa, mas é muito pouquinho, viu, gente? É muito. Mas Quando é de qualidade.
Mas tem de outras fontes também. O metanol, daí que o pessoal coloca na bebida, eu acho que eles pegam do que vem do petróleo, é isso? Ou não? O etanol industrial, na verdade, né? O que a gente tem visto, principalmente, né? Os casos de adulteração. Então, esse metanol natural, e quando o processo é bem feito, ele não é um problema. O que a gente tem visto é uma concentração muito maior, principalmente nos casos recentes que nós vemos na mídia, né, onde ocorre uma adulteração ou falsificação mesmo da bebida. E para isso, os falsificadores, eles usam o etanol industrial. É um etanol produzido a partir de fermentação também, do caldo de cana, normalmente, que é o mesmo que tem no álcool combustível. Só que ele também pode estar adulterado com metanol, né? E ele tem um teor maior de metanol, até pensando na legislação é mais aceito, mas ainda assim pode estar adulterado com mais metanol do que poderia. Você sabe, Larissa, isso que você está falando é que é a principal linha de investigação no momento que nós estamos gravando esse programa, de que os falsificadores foram vítimas de um golpe de falsificadores, né? Eles usavam etanol combustível que eles pegavam nos postos para adulterar e o etanol estava adulterado. E eles não têm onde reclamar. É a adulteração da adulteração, né? Se a gente for parar pra pensar. É o Brasil do Brasil, diria a Bia do Brás. Exatamente. Então, assim, é um problema de qualidade do posto de combustível que chegou na adulteração da bebida, né? São dois problemas grandes aí. Você sabe que, assim, a gente também não precisa, não pode passar a impressão de que a gente é ingênuo, né? Porque eu sempre vi, eu moro em Campinas, e em Campinas a gente ia nas baladas, a gente sempre perguntava, desculpa o pessoal de Americana, mas a gente sempre perguntava, essa vodka é de Americana? Porque as vodkas de Americana em Campinas, nas baladas que eu ia, eram vodkas que a gente sabidamente eram falsificadas, né? Então a gente já sabia que tinha muita bebida falsificada no mercado, né? E quais são as bebidas, no caso do metanol, que são as mais suscetíveis aí à falsificação? Atualmente, né, as bebidas adulteradas são principalmente os destilados, principalmente pela dificuldade aí de diferenciar o etanol do metanol no sabor, no odor, então, e por terem também uma concentração maior de etanol, então é possível adulterar mais, vou falar dessa forma, né? E esse dado que você falou, né, trazendo de Americana, é curioso, porque em abril, antes de começarem essas notícias tristes aí dos casos de intoxicação, foi feito um levantamento pela a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, que foi feito em abril de 2025. E eles chegaram à conclusão de que 36% das bebidas são fraudadas, adulteradas ou contrabandeadas. Então, assim, 35%? Porque bebida ruim sempre teve, né? A gente sabe que sempre teve. Só que alguma coisa começou a acontecer e esse teor de metanol, ele tá mais alto do que costumava ser. Talvez por essa questão da adulteração do álcool industrial. Vamos aguardar aí as investigações, mas pelo que parece o caminho é por aí mesmo. Mas é uma coisa preocupante, né? É uma quantidade muito grande de bebidas adulteradas. Bebida destilada. Nós vamos ter que falar aqui com um especialista de bebidas destiladas, aqui é o Célio. Você parou de tomar bebidas destiladas? Como que foi? Eu não tomo, eu só tomo vinho. Meu estômago é muito fraco. Eu passei a pegar coisas que estão mais em latinhas e desse sentido que a falsificação, digamos, é um pouco mais difícil. Mas você comentou, né, Larissa, a questão de essa adulteração do etanol com metanol por conta de ter coloração parecida e não ter, que é nenhuma, né, e não ter odor. Mas essas moléculas, elas são bastante parecidas, né, o metanol com o etanol. Mas por que o metanol acaba sendo então tão perigoso para o nosso organismo? Qual que é a diferença que tem ali quando o metanol entra em contato com o nosso organismo, que não é que é diferente do etanol?
É curioso até porque o problema do metanol não é o metanol em si, mas as moléculas do metabolismo do metanol, né? Se a gente for pensar quando a gente ingere o álcool, né, que é o etanol, ele é metabolizado no fígado, né? Acho que as pessoas sabem disso porque é o fígado que sofre quando tem um excesso aí de etanol. E ele é metabolizado por uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa mesma enzima ela vai agir no metanol. Só que diferente do etanol, o tipo de produto gerado pelo metabolismo, ele é mais tóxico, né? A gente tem a partir do metanol, formaldeído e o ácido fórmico sendo gerado. E o problema principal é o ácido fórmico, que ele vai mudar o pH, né, que a gente fala de acidose metabólica, né, baixando o pH sanguíneo, e vai ter um efeito tóxico em vários tecidos, principalmente retina, sistema nervoso central, que é o que a gente tem visto aí dos casos de cegueira, né, e as pessoas entram em coma, falência renal, enfim, principalmente são os metabólicos. Mas lembrando que etanol também é tóxico, né, ele não é, a gente, né, toma e tal, eu também tomo destilados, mas ele também tem um efeito tóxico. A diferença é que os metabólitos do etanol a gente tolera de uma forma melhor do que o do metanol. Ô Larissa, aproveitando aí que você falou que você toma destilado, eu sempre gosto de entender como que isso pode ter afetado a vida das pessoas, que em São Paulo afetou muito, né? Uhum. Qual que era a sua bebida que você mais comumente tomava? Eu tomo mais cerveja mesmo, mas eu tomo bastante caipirinha também. Mais segura. Exato. Cerveja a gente tem menos caso, né, de contaminação com metanol, até seria mais perceptível. Mas existe cerveja adulterada também, né? Troca rótulo, você compra, né, uma pensando que é a outra, isso pode acontecer. Até uma cerveja razoavelmente bastante barata, bastante popular, que faz bastante propaganda na televisão, eu vi que ela tá sendo adulterada, porque eu sempre falava assim, se eu for tomar cerveja, eu vou tomar cerveja que é mais barata, mais popular, mas parece que até essa cerveja que é bastante popular, o pessoal falsifica, né? Que sempre tem uma mais barata pra colocar no lugar, né? Exato. E ano passado a gente teve aquele caso, né, do ano passado retrasado da cerveja, que era uma cerveja até famosa em Minas Gerais, né, que teve o problema que aí foi no processo, né? Do processo que acabou matando. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu ouço muitas pessoas falando, principalmente os bebedores inveterados, aí, pessoas que bebem bastante, etc e tal, que elas se acham na capacidade de distinguir um metanol do etanol. Não tem como, né? Nem os melhores bebedores, nem os melhores sommeliers de bebida conseguem botar lá a língua e falar, não, aqui tem metanol, aqui não tem, né? Isso não é possível distinguir, né? Não, precisa de análises laboratoriais mesmo, né? Assim, sensorialmente é muito difícil. Eu acho que pode distinguir talvez outros compostos que podem estar numa bebida de qualidade, uma de baixa qualidade, mas o etanol mesmo, o metanol mesmo, ele é difícil. E assim, o sommelier também não vai arriscar, né? Melhor comprar uma bebida de qualidade. O maior problema é você saber onde que é a bebida de qualidade, né? Porque esse problema tem atingido desde bares mais simples até bares bastante renomados, né? Você nunca sabe, né? Quando você está sendo enganado. E vamos falar um pouquinho do tratamento, né? Então a pessoa tomou esse metanol, né? Ele começou a ser, pelo que eu entendi, né? Ele começou a ser metabolizado ácido fórmico, ela começa a passar mal, então a bebida toda de bebedeira, ressaca vai melhorando. Então você toma, você tá ruim, depois você vai melhorando. Nunca você vai piorando, né? Você sempre toma, fica mal, daí você vai melhorando. Então se a pessoa começa a perceber que ela começa a piorar, né? Daí qual que é o tratamento e o que é piorar? Então, os sintomas iniciais, o problema é que parece muito com uma ressaca normal, né? Uma ressaca forte normal. Então, náusea, dor de cabeça, aquela ressaca que a maioria de nós aqui conhece bem. O problema é que vai piorando, principalmente a partir de 8 horas, né? E o que acontece pro tratamento? Normalmente, como a gente estava conversando, né, o problema são os metabólitos gerados, são utilizados mecanismos, né, formas de inibir esse metabolismo. Então, aquela enzima com o nome complicado lá que eu falei, que é a álcool desidrogenase, se a gente impede a ação dela de gerar esses produtos tóxicos ou diminui a ação dela, talvez dê tempo para o corpo eliminar o metanol sem ser metabolizado. E aí a maioria dos tratamentos eles vão para essa linha, né? A gente tem inclusive o uso do próprio etanol para ocupar essa enzima, deixar ela ocupada
e não metabolizar o metanol. Só que, obviamente, isso tem que ser feito no ambiente hospitalar, né? Se você começou a ter um efeito aí complicado por causa do metanol, não vai beber mais, né? Tentando diminuir a ação da enzima. Esse tratamento, a recomendação é procurar auxílio médico e aí lá você vai ter, né, um melhor encaminhamento. Então, a gente tem o caso do uso do etanol mesmo, para ocupar essa enzima, até porque essa enzima ela tem mais afinidade, ela prefere o etanol do que o metanol. Então, se tem as duas moléculas presentes ali, ela vai dar atenção mais para o etanol e vai deixar o metanol circulando. E aí ele pode ser eliminado na urina ou no próprio pulmão. Na respiração a gente tem eliminação também, porque de forma volátil, né, do metanol. E existem outros medicamentos que são usados para inibir essa enzima. Então, inclusive a Anvisa até abriu para compra de mais esse medicamento, ele é chamado Fomepizol, e ele inibe essa álcool desidrogenase, então impedindo a formação desses metabólitos tóxicos, né? Aí, além disso, tem outras coisas que são usadas para, que não é na formação desses produtos tóxicos, mas para melhorar e tentar recuperar de alguma forma, que é o uso, inclusive, de bicarbonato de sódio para reduzir a acidose metabólica, né? Que é tóxica, e o paciente ali, né, se for internado, vai ter hemodiálise e alguns tipos de suporte intensivo para tentar minimizar essa toxicidade. É algo bem sério mesmo, né? E principalmente os efeitos, né? Quase todos são irreversíveis, né? Porque você atinge principalmente o cérebro, né? O nervo óptico, né? E com relação a isso, só para uma curiosidade, eu vi um cara, né? De onde que ele era mesmo? Aqui eu tô vendo. Aqui da Zona Norte, Vila Maria. E ele foi tratado com vodka russa, né? Ele foi tratado com vodka russa, né? Tava na matéria do negócio. Ou seja, a vodka russa parece que era confiável, né? Mas é exatamente, né? Por essa ação do etanol, né? Então dá uma vodka que com certeza é só etanol, claro, de uma forma controlada, né? Controlada. Não faz isso em casa sozinho, não. Não, porque pode piorar muito, né? E enfim, o fígado ele vai estar super sobrecarregado, então até a quantidade de etanol, isso é uma coisa que tem que ser bem assistida. Mas vamos ver, eu espero que a justiça consiga investigar melhor o caso. Eu acho que eles já estão descobrindo muitas fábricas de falsificados, e como o Célio começou o programa, né, o barato sai caro, pessoal, mas também nem sempre coisa cara é boa, né, também tem esse negócio, né, a pessoa vai num lugar caríssimo e às vezes está sendo muito, muito enganado, né, além de, então, eu, por exemplo, eu fui num restaurante muito bom aqui em Santo André, que é um restaurante chinês, eu não sei se vocês conhecem, fica na Casa Branca, não fazendo propaganda dele, porque não precisa, e daí eu fui tomar um vinho, eu fiquei com medo de tomar vinho, sabia? Mesmo eu tava meio assim de tomar, fiquei um pouco com essa visão, né? Bom, acho que a gente cobriu todos os pontos, com exceção de um, né? Que é falar um pouquinho dos sintomas, né, pro pessoal, né? Eu falei que a pessoa vai piorando, em vez de melhorar depois da ressaca, ela começa a piorar, mas normalmente o que a pessoa sente? Então, no início essa embriaguez, né, como a gente comentou, dor de cabeça, náusea, tontura, sonolência, enfim. E aí a partir de 8 a 24 horas começa a ter uma piora, que é justamente por causa dessa metabolização do metanol. E aí começam alguns sintomas mais graves, como distúrbio visual, a pessoa pode começar a ver pontos brilhantes, ter dificuldade de focar e até ter uma cegueira mesmo, uma dor intensa de cabeça e dor atrás dos olhos. A náusea, o vômito, dor abdominal pode piorar e ficar muito forte, a aceleração da respiração, né, que isso até é um efeito da acidose, na verdade, fica com uma respiração mais acelerada e mais profunda, e aí vai piorando, né, com confusão mental, convulsões e até o coma. Então, chegando a algum desses sintomas, é muito importante procurar logo ajuda. Bacana, bom saber mesmo, né? Pessoal, então, na minha visão, o pessoal se cuida aí, né? Vamos tentar evitar, né? E eu tenho muito medo desses copos que aparecem em festas. Toma cuidado, o metanol é um dos problemas, né? Mas tem muitas coisas que podem ter numa bebida que você não viu abrir.
Lari por estar aqui. E geralmente a gente costuma finalizar, né, o nosso episódio deixando aberto para passar uma frase para o pessoal que está ouvindo a gente, ou até mesmo quiser falar um pouquinho, né, do que você, como o Pedro falou lá no começo, você está fresca aqui na UFABC, falar um pouquinho do que você trabalha aqui, e como o pessoal pode, que tenha interesse, né, de trabalhar nessa área de fermentação e moléculas biológicas, pode entrar em contato contigo, e porque a gente ainda já faz o convite que a gente vai trazer você para falar depois mais da sua linha de pesquisa. Legal, vai ser um prazer, né? Tô aqui super animada, né? Entrando no UFABC com brilho nos olhos, nessa área de biotecnologia farmacêutica, né? A vaga que eu entrei para biotecnologia farmacêutica. Então, é o uso de, principalmente, micro-organismos, que é a minha linha de pesquisa, para produção de biomoléculas de interesse industrial e farmacêutico. Eu tô agora perto do Célio, no bloco B, né? Uhul, tá perto de mim também, então. Também, pois Não, aqui é bloco B, aqui é bloco B. Pois no curso de biotecnologia farmacêutica e trabalhando também com divulgação científica, então, inclusive, agradeço muito vocês, né, por estarem dando uma força. Eu estou dando a disciplina de divulgação científica em biotecnologia. E sobre o metanol e esses cuidados, né, e até falando do processo fermentativo em si, que é uma parte que eu gosto muito, falar do processo, tá sempre atento, né, a qualidade em tudo que a gente consome, a bebida também, né, principalmente porque é num momento de prazer, um momento de diversão, um momento de relaxamento, e isso não pode custar a sua saúde, né, então prestar atenção aí, principalmente com bebidas que tem o lacre violado, isso é uma atenção que a gente tem que ter, né, no consumo, mas nem sempre a gente vê a garrafa. Então, vamos aguardar aí as investigações, mas estar atento com relação à qualidade dessas bebidas, né? Maravilha. A gente que agradece, Larissa, e vamos trazer você mais vezes aqui no Ciencion para gravar com a gente, não só a pauta sobre sua pesquisa, mas muitas outras pautas. Obrigado, Larissa. Muito obrigada. Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. E também uma coisa que é importante, acho reforçada, a gente ficar cobrando as autoridades, ver quem que a gente vota, que tem gente que às vezes cancela projetos de fiscalização e coisas assim. É sempre importante ficar atentos a isso. Obrigado, Pedro, mais uma vez de novo. É isso aí, quem tem que cuidar, né, da segurança da população, né? A gente tem para bebidas, principalmente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, sim, é importante o papel das fiscalizações, né, nesse sentido. Gente, muito obrigada. E muito bom gente chata. A gente precisa de mais gente chata que vai lá e fica fiscalizando até a cor do rótulo do negócio. É importante gente chata. Gente chata é importante, viu, gente? E muito obrigado a você que está escutando o Ciencion. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, principalmente no TikTok, e voltamos ao YouTube com uma audiência muito surpreendente. Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente no YouTube. A gente teve por contar aqui o pessoal, a gente gravou o UFABC para todos, a gente viu que o uso do YouTube é muito grande, então a gente voltou atendendo aos pedidos. Muito obrigado pela audiência, pelos comentários nas redes sociais, e não esquece de seguir a gente lá. Se possível, faça aquela velha caridade, apresente o Ciencion para pelo menos 3 pessoas para ajudar a gente na audiência. A gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês com o Ciencion. Na segunda sexta-feira do mês tem um Fóton aqui, que é aquele programa feito pelos alunos que trata diretamente da fofoca dos bastidores da UFABC de uma maneira leve e descontraída. Até mais, tchau! Este programa foi editado por André Luiz.